Olha todos os livros que eu tenho da Denise aqui, ó. Isso aqui é matéria, dever de casa para vocês lerem, tá? Por que esse processo é tão importante a gente entender o processo das hipersensibilidades alimentares? Porque substâncias pró-inflamatórias circulantes no sangue, sabe o que elas podem fazer? Elas podem vir para o cérebro e ativar o glutamato. O glutamato é neurotransmissor excitatório. Então, isso pode levar a dor de cabeça, enxaqueca? Pode, mas também pode dar agitação mental, irritabilidade, alteração de humor, pavio curto. Só que o mesmo processo inflamatório que ativa o glutamato inibe o GABA e a serotonina. Quando inibe GABA evita agitação mental, melhora foco, dimensiona problema, administra estresse. O GABA dá resiliência, o GABA, ele é responsável, inclusive, também responsável por contato. Então, essa inibição do GABA, ela faz com que haja uma dificuldade absurda de lidar com o estresse. Um probleminha desse tamanho vira deste, né? E, além disso, prejudica mais do que nunca foco, prejudica mais... E aí, um processo que a gente chama de distúrbio de concentração. Por quê? Porque, ao mesmo tempo que em determinados processos a pessoa vai viajar com a borboleta, ela não consegue focar nem rezando, e aí pensa em 1000 coisas ao mesmo tempo, se for de muito interesse, ela pode ter o hiperfoco, porque o centro de interesse é o mesmo centro do foco. Só que nesse hiperfoco, o mundo acabou e ela não viu. Então, ela, ao mesmo tempo, ela pode ter em momentos diferentes o hiperfoco e, numa outra situação, essa falta de concentração, né? Só que, quando uma substância pró-inflamatória ativa o glutamato, é porque modificou o caminho do triptofano. Então, diminui a produção da serotonina e favorece do ácido quinolínico. Aí, o que acontece? Queda de serotonina para algumas pessoas, em momentos diferentes, né? Então, o que acontece se existir essa queda da serotonina? A serotonina é responsável por evitar ansiedade, depressão, compulsividade, ela dá saciedade, ela evita a necessidade de comer carboidrato do fim da tarde para a noite, é o único precursor do hormônio do sono. E, além desse processo, a gente tem que, no intestino, a microbiota saudável, ela é produtora dos precursores, na verdade, dos principais neurotransmissores. Então, você tem bifidobactéria, lactobacillus, que são precursores, principalmente produzem os precursores de GABA, e esses precursores atravessam a barreira hematocefálica, e a gente tem os cocos, de uma maneira geral, né, que vão produzir principalmente precursores de serotonina. Então, a microbiota saudável tem uma ação fundamental em evitar processos anti-inflamatórios, em produzir precursores de neurotransmissores, em produzir substâncias que vão dar estímulos para a formação do neurônio, da bainha de mielina, né? De neurotransmissores em geral. Mas, ao mesmo tempo, quando perde essa microbiota saudável e aumenta fungos e más bactérias, algumas espécies, como o clostrídio, pode produzir substâncias como P-cresol, HP-HPA, nomes maravilhosamente lindos, né, enormes, que a gente aqui dá a sigla, mas que podem inibir a passagem da dopamina para a noradrenalina. Então, ao mesmo tempo que a gente pode ter os sintomas de excesso de dopamina, como mania, toque, também pode ter os efeitos da deficiência da noradrenalina, inclusive foco, né, parte cognitiva, etc. Então, olha só a interferência que uma alimentação e o equilíbrio nutricional pode ter para o bem ou para a encrenca, não é? Da mesma maneira que a gente fala que, quando você fala que nos 1000 primeiros dias é uma janela de oportunidade, também é uma janela de vulnerabilidade. Sim. E essa é a minha maior preocupação, porque claro que nós temos que acolher, que tratar, que recuperar a função das crianças e dos adultos que já estão nesse processo há bastante tempo, para recuperar o máximo que a gente precisa dessas funções e para trazer para uma melhor qualidade de vida para a criança, para o adulto e para a família.